Paz interior não é simplesmente a ausência de problemas ou barulho externo. É um estado de lucidez e entrega. É a capacidade de permanecer alinhado à sua essência, mesmo quando o mundo à sua volta está caótico. É quando você consegue agir a partir do amor, da clareza e da confiança, sem se perder em comparações, cobranças ou vozes externas. Ou seja, ela não depende do que acontece fora, mas sim do espaço que a gente cultiva dentro. Mas quando de fato a cultivamos no nosso dia a dia? Em meio a tantas cobranças, relações, trabalhos e até conversas confusas com nossos próprios pensamentos, manter a paz é quase um ato de rebeldia amorosa com a vida. Portanto, vamos aprender hoje a ser mais rebeldes. Olá, bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Dona de Si. E aí, como é que vocês estão nessa linda quinta-feira? No episódio de hoje, eu vim conversar com vocês sobre como ter paz interior mesmo em meio ao caos. O que é de fato a paz interior? Como podemos preservá-la mesmo quando tudo ao redor parece caótico? Como viver em paz com a sociedade e preservar a própria identidade? Esses objetivos são importantes e podem ser alcançados por meio de algumas abordagens e práticas. E é por isso que primeiro vamos refletir mais sobre como você encontra a sua paz interior, que é diferente, né, para cada ser humano, dependendo do que ela gosta e veio experienciar aqui na Terra. Vou dar exemplos aqui para vocês entenderem de forma mais palpável, se aqui é possível. Quando você se sente mais em paz na sua vida? Na natureza? Depois de uma meditação? Depois de uma contemplação ou de uma experiência que você viveu em um lugar, ou alguma coisa que você faz diariamente que te motiva e que te traz aquela sensação de paz interior, sabe? Comece a entrar em contato com você quando você realmente sente: estou em paz. E cada um sabe quando se sente em paz. Às vezes é na sua própria companhia, dentro da sua própria casa, muitas das vezes, fazendo algo que gosta, cozinhando algo, lendo, apreciando a janela. Não é porque a gente sente paz em algum lugar ou em algum momento que só lá existe paz. Mas eu quero que você pense, o que é paz interior para você e como você se sente quando ela te invade. E veja, existe uma diferença entre estar tranquila e estar em paz. Quando a gente está tranquilo, pode ser só a ausência do barulho ou de problemas aparentes. Já a paz interior é algo mais profundo mesmo, é algo de autoconhecimento muitas das vezes. É a capacidade da gente lidar com os problemas de forma muito mais lúcida que o normal, porque os problemas, eles vão existir em várias fases da nossa vida. É aceitar o que é comum, o inevitável da vida e entregar-se ao fluxo da vida sem perder o centro. Paz interior não é a ausência de conflito, de problema, mas é a forma como a gente escolhe responder a ele. E eu tava conversando justamente hoje com uma pessoa que eu gosto muito, e a gente tava mencionando sobre isso, sobre os sonhos da vida e sobre os problemas, né? Muitas vezes que a gente tem diante da própria vida pra gente alcançar esse sonho, enfim. É inevitável você ter obstáculos a serem ultrapassados. A questão é como a gente reage àquilo que acontece com a gente. A diferença entre estar em paz e estar tranquila. Estar em paz, ao meu ver, vai além de estar com ausência de problemas e sim sobre a capacidade de lidar com eles de uma forma abrangente, uma forma inteligente, lúcida, né? Que é meio que entregar e aceitar o curso da vida. E eu sinto que muitas das vezes a gente não consegue fazer isso por conta da ansiedade, por conta de muitas das vezes o nosso mental do que de fato aquilo que realmente está acontecendo, porque a gente começa a criar sentimentos em torno daquilo que acontece com a gente. E às vezes a gente pode sim aumentar aquilo, dramatizar aquilo e no final é a gente que tá fazendo mal pra gente mesmo. Por isso que eu acredito que saber como estar em paz e saber como lidar com a sua paz interior, mesmo em meio ao caos, é algo extremamente necessário, porque todo mundo vai precisar, alguma hora, amadurecer ao ponto de se tornar responsável pela sua própria paz. Eu gostaria que vocês entendessem e percebessem que estar em paz dentro de si é algo muito mais mental e emocional do que puramente físico e químico.
Outro ponto que eu gostaria também de refletir em cima do tema paz é sobre a relação de paz com o nosso corpo. Porque o nosso corpo, gente, ele sente tudo. Especialmente quando estamos nos sentindo em paz. Sabe aquela respiração mais leve, coração calmo e alma presente? Isso sim é encontrar a paz interior. Que não tem um momento específico para ela existir, mas que quando existe é como se sempre estivesse ali, sem você ao menos perceber. E é nesse estágio da vida que você aprendeu a se ouvir sem precisar gritar, a se acolher sem precisar merecer, a se incentivar sem precisar cobrar e a se amar sem precisar exigir. Isso é muito bonito e eu venho aprendendo muito isso com a vida e comigo mesma. Se eu posso assim me dar os créditos também, porque é importante que a gente perceba ao longo da vida a necessidade da gente aprender a se ouvir, a se acolher, a se incentivar e também a realmente, verdadeiramente se amar, né? Outro episódio que eu também quero trazer mais pra vocês sobre o amor próprio. Porque eu sinto que na vida adulta, e quanto mais a gente vai experienciando a vida, a gente percebe que várias matrizes dessa experiência é sobre a gente com a gente. Esse lugar um pouco solitário e ao mesmo tempo precioso, em que a gente precisa aprender e vivenciar mais a paz de estar conosco e de um jeito bom, com uma relação boa, sabendo que vão ter problemas, sabendo que vão ter momentos desafiadores, sabendo que as coisas são imprevisíveis, às vezes coisas acontecem, pessoas mudam, e perceber que o que mais importa é você saber se ouvir, mas sem precisar gritar. Se acolher sem precisar merecer. Isso é tão bonito, porque muitas vezes a gente acaba querendo se acolher, querendo se cuidar mais, querendo se dar mais valor no momento em que você se esgota. Você é puro estresse, puro caos, e só aí você percebe que tem alguma coisa de errado, porque isso já chegou até no seu corpo muitas das vezes. Pode ser através de qualquer tipo de doença. Perceba, se o seu corpo está desbalanceado, é porque ele está dizendo alguma coisa. Muitas vezes nosso corpo é o último. É o último a saber, é o último a reagir sobre como a gente está se tratando, como a gente está cuidando de nós mesmos. E isso gera muitos padrões mentais ruins, físicos também, dependendo do grau que você tá. Por que que isso tem tudo a ver com a paz? Porque literalmente, quando a gente está num estado de presença, de paz, de amor, a gente consegue ser mais tolerante e tendo mais compaixão com a gente mesmo, em primeiro lugar, porque se a gente não trabalhar bem com a gente mesmo, se a gente não buscar aprender com a gente mesmo, mas num sentido de querer evoluir sem essa cobrança, sem essa exigência toda, a gente vai criar nosso próprio caos, muitas das vezes. Existe o caos? Existe o caos. Ele tá aí. O caos tá aí. Entende? Tá acontecendo coisas o tempo todo e elas não vão parar de existir, elas não vão deixar de acontecer porque você tá se sentindo mal ou não. Mas a questão é como a gente reage a essas coisas. E eu gostaria que vocês pudessem pegar dessa experiência para começar a aprender a lidar consigo mesmo e perceber o que que é paz para você e começar a viver essa paz, porque quando a gente vive em paz, a gente vive mais feliz. Entende? Eu sei que não existe um ideal de felicidade, não existe algo que te leve a essa felicidade eterna, né? Existem os sentimentos na nossa vida justamente para a gente senti-los, sejam eles bons ou ruins. Mas eu acredito que a sustentação de quem se é e de como se vive é essencial. Então, se você se sustentar de uma forma mais calma, mais empática, realmente mais em paz com a vida, tenho certeza que aquilo que você está sentindo de ruim vai começar a melhorar infinitamente e, com certeza, poderá haver soluções se você agir de uma forma mais positiva, de uma forma mais calma. Porque muitas das vezes, quando a gente se estressa, quando a gente fica nervoso, quando a gente sai do nosso centro, a gente acaba indo para lugares que, na verdade, a gente nem deveria ter chego. Isso só prejudica nós mesmos, as nossas relações, o nosso mental, a nossa saúde física, emocional. E nenhum ser humano quer isso de verdade. A gente não quer trabalhar dessa maneira, só que como a gente aprendeu sempre a trabalhar através do caos, muitas pessoas não conseguem descansar, não conseguem simplesmente silenciar. E é por isso que a gente tem que praticar essa aprendizagem de como ser mais em paz, de como ter essa paz interior
e decidir o que que é a nossa paz interior. Para cada pessoa é diferente, dependendo dos hábitos dela, daquilo que ela quer fazer com a vida dela. Independente se você é uma pessoa agitada ou não, a paz interior é muito além disso. É sobre mais como você se sente em relação a você e ao mundo. Como você consegue se equilibrar nesse mundo, dentro do seu próprio mundo. Como diria. Eu acho que é Natália o nome dela. Posso estar errada. Do Dar Nome às Coisas. Um podcast muito, muito famoso e que me inspira também muito. Aproveitando o gancho, eu vou falar para vocês como eu vejo a paz interior para mim e depois eu vou falar sobre algumas ferramentas práticas para desenvolver ela no nosso dia a dia. Afinal, eu não tô aqui só para a gente refletir sobre as coisas, sim para a gente conseguir colocar em prática muitas das coisas que eu venho aprendendo e que a gente possa se ajudar sempre. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre um pilar que é muito importante na minha vida, que me ajudou muito a sustentar a pessoa que eu sou e a viver mais em paz, que é a autenticidade. A paz para mim nasce quando você se permite ser real, sem máscaras, sem precisar caber em expectativas. Quanto mais autêntico, mais em paz você se sente. Então, quanto mais você for você mesmo nas suas relações, no modo de ser, no modo de vestir, no modo de falar, enfim, se você for só você, você já vai estar em paz, porque uma pessoa que se como é que fala? Autovigia, né? Sempre em alerta com aquilo que ela é, pisando em ovos pra ser de um jeito com uma pessoa e ser de outro com outra, e vestir uma máscara pra estar com essa pessoa e depois com outra, e não poder se vestir de tal jeito porque tal pessoa pode achar ruim, e não usar a cor vermelha porque falaram que é vulgar. Entende? São tantos preconceitos que você mesmo se limita por questões externas, que isso tira a sua paz, tira o seu poder de ser você, de escolher as coisas que você quer na vida. E quando a gente é a gente mesmo e trabalha na autenticidade, a nossa frequência vibracional aumenta muito. E além de aumentar muito, né, que isso também já é muito importante pra gente conseguir trazer tudo de bom na nossa vida pra gente, aquilo que é pra gente, eu sinto também que a autenticidade, ela faz você ficar mais livre e estar mais em paz, consequentemente, porque quando você liga para menos coisas do que realmente você deveria ligar, você percebe que há um espaço na sua vida, na sua mente, que pode descansar, entende? Eu não tô falando que o mundo exterior vai deixar de te julgar por conta que você é autêntico ou não. Na verdade, eu acho que quanto mais autêntico, mais as outras pessoas julgam, porque não é todo mundo que consegue ser autêntico. Por quê? Por conta da sociedade, das próprias limitações da mente, enfim. E aí é mais fácil julgar do que ter coragem de fazer melhor, no sentido assim, de ser livre também, de poder ir além das próprias limitações e procurar entender o porquê age da maneira que age. Porque você não percebe que tem muitas pessoas parecidas? E eu falo de uma forma bizarra, até fisicamente. Eu não acho que seja algo natural, obviamente. E eu, assim, não tô nem aí quem faz procedimento estético, se quer ficar azul, rosa, eu não me importo. Eu acho que cada um tem que fazer o que quer mesmo, quer mudar a cara. Muda a sua cara. Eu não, assim, eu não me responsabilizo. Espero que vocês se responsabilizem por vocês mesmos. Isso é muito importante. Eu não tô incentivando ninguém aqui a fazer isso, tá? Mas assim, seja autêntico naquilo que você for fazer. Quer pintar o olho de azul? Acho too much, tá? Acho que desnecessário. Mas assim, quer pintar? Pinta por você. Não porque você tá influenciado pela sociedade, porque, é cor clara dos olhos é mais bonito. Cara, vocês são incríveis e lindos da maneira que vocês vieram ao mundo, entende? Tem coisas que se você não gosta, você muda. Tá tudo bem. Mas faça isso num lugar de autenticidade. Sabe? Não tente caber em lugares que não te cabem, não tente querer, sabe, ficar pensando sempre, sabe? Eu, às vezes, antigamente saía e ficava, meu Deus, eu falei isso com fulano, parece que eu não fui certo, foi errado. Ou, sei lá, ficar repensando toda a conversa na sua mente. Pra quê? Pra quê esse martírio? Só seja você. Isso é a melhor coisa que você pode fazer, pelo menos pra ficar em paz. Eu diria pra muitas coisas boas, mas já que o tema é sobre paz, pelo menos para ficar em paz, eu diria que com certeza ser autêntico ajuda. Na verdade, é uma das melhores soluções. Outro tópico aqui que eu gostaria de, inclusive, avisar para vocês que tem
um episódio que eu falei que eu ia falar sobre hábitos, quais são os hábitos bons e sobre essa constância e disciplina da vida, e eu tô pra fazer, tá, gente? É porque muitos assuntos eu gosto de realmente me dedicar ao roteiro, entende? Eu trago fatos acima de fatos, porque eu trabalho assim, eu gosto assim. Mas eu gostaria de colocar um ponto aqui, que é o segundo ponto de algo que eu vejo que me ajudou muito como uma ferramenta prática para me sentir mais em paz no meu dia a dia. Ser constante hoje em dia e talvez até antes, mas não era muito pautado, não é uma coisa tão natural assim. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em se manter constantes e disciplinadas. E isso realmente, eu vou te dizer, não é fácil, tá? Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Só que por que eu coloquei constância leve? Porque é necessário ser constante na vida, gente. Porque se você não for constante, você não constrói nada. Não constrói nada. Doeu, toma que é teu. Porque, assim, doeu em mim quando eu tive que aprender isso. Porque se eu não me manter constante na vida, naquilo que eu desejo, aonde que eu vou parar? Né? Tipo, faz um pouco e depois não faz. Qual que é o sentido de tudo isso? Entende? É preciso criar algo além da própria motivação, porque motivação a gente sabe que uma hora ou outra ela acaba diminuindo, não que ela deixe de existir. Talvez em alguns momentos, né? Tipo, no sentido assim, às vezes você não quer mais alcançar aquele objetivo, então pode ser que a motivação realmente termine. Mas estou falando de objetivos e coisas que vocês realmente sabem que querem muito na vida. É importante ter essa constância leve. Não é sobre rigidez, mas sobre a constância com equilíbrio. Seguir os seus rituais, honrar os hábitos inegociáveis para você, por exemplo, sono, para mim, skincare, alimentação, espiritualidade, são coisas que eu vejo que cria em mim um chão firme para eu poder pisar, que eu sei que fazem parte do que eu sou, porque eu me dedico a elas diariamente, se eu posso assim dizer. Não posso dizer religiosamente, porque eu sei que eu sou uma pessoa que eu gostaria de ser mais ainda constante do que eu sou, mas eu sinto que eu evolui muito e por isso mesmo eu posso me honrar, porque eu busquei entender o que que é o meio termo pra mim. Pelo menos nesse momento. E eu sinto que uma constância leve me faz ficar menos surtada, mais em paz comigo mesmo, de estar progredindo no meu ritmo, mas não deixando de fazer, porque eu já ouvi falar isso com a Luana Carolina, e ela disse que a constância não é sobre deixar de fazer, porque uma hora meio que você, de repente, não faz num dia, por exemplo, e sim continuar da onde você parou. Então é importante a gente entender que faz parte de toda a vida, uma hora você deixar de fazer algo ou não conseguir fazer algo, mas isso não significa o resultado da sua trajetória. Só vai definir se você simplesmente achar que não tem como continuar, sendo que na verdade deveria, porque a constância não significa fazer todos os dias sem falta, e sim fazer todos os dias possíveis, e quando você não faz, você faz novamente, o mais rápido que der. Então é algo que eu venho entendendo na minha vida, o quão é importante isso e quanto isso me deixa em paz, porque muitas vezes a gente se cobra demais também. Eu sei porque eu sou uma pessoa que me coloco num lugar que eu preciso alcançar determinado lugar. E enquanto pelo menos eu via isso, assim, né? Enquanto eu não alcançava, eu ficava muito angustiada por dentro, porque eu sabia que eu tinha potencial para alcançar, e eu vejo que isso me limitou um pouco, porque eu achava que se eu não conseguia, não era o suficiente. Mas eu mudei o meu pensamento, sabe? Eu percebi que eu sou o suficiente agora, fazendo o que eu faço, da maneira que eu faço, e cada vez que eu melhoro, eu me torno melhor ainda, entende? É uma coisa que a Luana Carolina também falou, que bom você se torna. Então, não é uma coisa que você precisa ser bom em tudo desde o começo, ou melhor, incrível, sabe? Eu acho que bom, em muitas coisas a gente já tem um dom, um talento, assim, sabe? Então, é mais fácil ainda quando você sabe que são coisas que você quer fazer pra você, que faz parte de algo que você domina, sei lá, no seu trabalho, ou enfim, até hábitos que você quer fazer porque você se motiva a fazer. Então, essa constância leve vem também de você se autodescobrir, perceber o que que faz parte de você, o que que você quer que faça parte de você, o que que é que você quer construir. Isso pra mim é muito importante pra eu ter paz no meu dia a dia, porque parece que eu me motivo a continuar fazendo as coisas que eu faço, porque eu sei que eu tô de um lugar tranquilo, sem me comparar, sem querer sempre ser melhor, de um lado exigente demais, de um lado talvez irreal. De um lado, talvez até limitador, porque eu posso ser melhor ainda do que eu penso. Eu busco sempre fazer o melhor do que eu posso hoje e ficar feliz, mas claro, ver os pontos que a gente pode melhorar. Enfim, depois eu dedico um episódio só para falar sobre disciplina e constância, que eu venho trabalhando muito para que eu possa ser ou me considerar uma pessoa disciplinada e constante. Ainda não cheguei lá 100%, mas posso dizer que estou melhor do que antes, então
eu venho dizer que é uma habilidade muito incrível para você sentir paz interior. Porque quando a gente não tá constante e disciplinado com a nossa própria vida, enfim, de certa forma motivado, a gente não tem paz, porque a gente fica em conflito com a gente mesmo, falando, nossa, eu poderia fazer melhor, eu poderia fazer tal coisa, eu deveria viver minha vida desse jeito. E não é assim que a gente merece viver. Então a gente precisa da constância na vida, precisa se colocar em determinados lugares e se manter lá. Eu venho entendendo muito na minha vida o lugar de sustentar a pessoa que eu quero ser para mim. Outro ponto que eu acredito que é uma ferramenta prática para desenvolver a paz interior é a própria espiritualidade. Eu agora falo de uma forma abrangente, porque eu sei que cada um tem sua religião, mas eu quero que vocês entendam que o ponto principal não é sobre a religião em si que você segue, e sim como você pratica a sua religião, certo? Porque tem muita gente que vai à igreja, por exemplo, cara, não pratica, simplesmente vai lá, reza e depois, ou até na própria igreja, tá falando mal das outras pessoas. Enfim, é um exemplo tosco, mas que eu entendo que é hipócrita. É hipócrita, muitas pessoas são hipócritas e não fazem aquilo que deveriam. Que é sim seguir a sua religião mais à risca, né? Ser a pessoa exemplo da sua própria religião. Enfim, eu não gosto de falar muito sobre esse tema porque religião, política são coisas muito complexas e às vezes as pessoas acabam deixando de escutar você simplesmente porque você é assim e não é assado como ele gostaria que você fosse. Então, acho que isso nos limita como ser humano. Por isso que eu nem gosto de comentar. Mas eu acredito sim em Deus e eu tenho uma espiritualidade viva. Que eu venho entendendo que pra mim você tem que manter vivo o seu lado espiritual, seja ele qual for, seja orando, seja meditando. Eu gosto muito de meditar e orar. Eu vejo que eu oro do meu jeito, claro, cada um pode orar da sua maneira. Meditar também me ajuda muito, que é algo que eu quero praticar cada vez mais. Eu tenho uma inspiração que é uma amiga que ela medita sempre. Eu acho isso extremamente necessário e muito bom, porque é algo que realmente nos conecta com algo superior à nossa própria divindade. Algo mais divino que nós mesmos, assim, digamos assim. Que pra mim é Deus e, enfim, os enviados de Deus e todo o campo divino que tá além dos nossos olhos, mas que a gente pode se conectar e sentir, pedir ajuda e agradecer também, agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui na Terra e, enfim. É por isso que eu falo, pratiquem mais essa conexão. Sempre busquem agradecer, se precisar de ajuda, pedir por ajuda. Eles não vão nos deixar desamparados. Eles nunca vão deixar a gente sozinho, por mais que você possa se sentir sozinho em meio ao caos. Se você se conectar com coisas importantes, como essas ferramentas que eu tô dizendo agora, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar mais paz dentro de si. Seja autêntico, seja constante naquilo que você deseja e trabalhe sua espiritualidade. Comece a ter uma conexão com o divino. Isso é estar em paz, é rezar, meditar, se lembrar que você não está só e confiar que há um propósito maior conduzindo os seus próprios passos. É muito fácil no dia a dia a gente às vezes se sentir pequeno ou até que não faz diferença, não faz tanta diferença assim. Mas é aí que a gente se engana, porque cada movimento que a gente faz é extremamente radical, parece que não, mas é para que a gente possa evoluir no planeta. E quando a gente evolui todo um sistema. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Não só pra gente, mas pros outros. Eu acredito que estar conectado consigo mesmo e com a sua espiritualidade vai te ajudar muito. Então, independente da sua religião, ore, medite e pratique. Outra ferramenta muito importante que eu vejo que me ajuda muito é ter momentos de silêncio. Ou seja, tem vários momentos que eu quero só ficar em silêncio. Geralmente eu medito nesses momentos assim. No meio do dia, se você não tem um momento para voltar para sua casa ou enfim, um momento de paz mesmo, de meditação, tente ficar em silêncio por 1 minuto, 5 minutos. Eu juro que é mais desafiador que você pensa, ainda mais nos tempos de hoje, ainda mais a gente sempre querendo buscar um estímulo, seja nas redes sociais, com músicas, podcasts. Entende? Eu não tô aqui pra dizer que não quero que você ouça o meu episódio, eu quero, mas em momentos específicos, perceba que o silêncio é a coisa mais importante. Às vezes, é no silêncio que a gente encontra muitas das respostas que a gente precisa e quer, e que a gente consegue acessar. Se a gente der espaço para a gente se entender, para a gente se ouvir também. Meditar, muitas das vezes, é ouvir a resposta que a gente precisa. E quando a gente está desconectado, a gente sempre vai ficar ouvindo mais as vozes da nossa cabeça, que muitas das vezes não fazem nem sentido. Vou te falar.
Veja que esse silêncio interior é a paz de quando eu não me saboto com pensamentos de escassez, de medo ou até autocrítica. É quando a mente aquieta e você consegue ouvir a sua própria voz com clareza. Dentro de você, mas você consegue. E por mais que tenha pensamentos passando, os pensamentos não vão deixar de existir porque você está meditando, porque você está em silêncio, gente. Isso não existe. O que acontece é que a gente não absorve tantos esses pensamentos, a gente deixa eles passarem. E a gente consegue focar no que realmente importa, que é a nossa paz interior, que é na resolução de algum problema, que é na nossa capacidade de cuidar da nossa saúde mental. Isso sim é valioso. E muitas vezes a gente mesmo se obscura. Faz sentido? Porque a clareza, ela mora muito mais quando as coisas estão equilibradas, quando as coisas estão leves, quando as coisas estão em paz. E quando a gente tá no caos, a gente às vezes quer se adequar ao caos. E para se adequar ao caos, a gente vai ficar como um caos. Mas a gente não precisa. A gente não precisa e nem deve. Não precisa ser assim. A gente pode existir no planeta de uma forma mais calma, de uma forma mais centrada, de uma forma mais humana com a gente mesmo. E fazendo isso, a gente consegue fazer isso com o mundo. Por isso que eu acredito que o silêncio é muito importante, porque às vezes é no silêncio que tudo acontece. E outros últimos dois pontos que eu gostaria de mencionar é sobre a liberdade e o amor próprio. A liberdade é uma paz para mim. É a liberdade de escolher, seja nos relacionamentos, no trabalho ou na vida. É realmente se sentir dona de si, no controle da minha própria narrativa. Ou seja, eu percebo que paz para mim e liberdade andam lado a lado, porque quando eu me sinto em paz, eu me sinto livre. E quando eu tenho liberdade, eu posso ter escolha. E quando a gente escolhe, a gente é mais feliz. Porque a gente tem esse poder de escolha, de viver como a gente quer viver, de ter os relacionamentos que a gente tem, de poder escolher nosso trabalho, escolher a nossa vida. Eu acho tão incrível o poder que a gente tem para escolher cada detalhezinho da nossa vida, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E são esses dias que fazem parte da nossa história, todos eles. E não é tão lindo isso, de como a gente consegue modificar nossos dias, seja ele para pior ou melhor, baseado naquilo que a gente deseja no nosso coração. E ter a escolha para fazer isso é tão poderoso e é por isso que a gente tem que valorizar mais isso, a percepção das nossas escolhas e escolher coisas melhores pra gente, porque a gente sempre merece o melhor. E falando nisso, eu falo do amor próprio. É um amor próprio sereno. Entende? Não preciso provar pra ninguém que eu me amo, que eu me cuido, que eu me gosto, mas simplesmente eu existo e eu me amo. E é nos pequenos detalhes. É cuidar da sua mente, é cuidar do seu espírito, é cuidar do seu corpo de forma integral, entende? Eu não tô falando que eu sou 100% exemplo disso, mas eu tô buscando cada vez mais entender que o equilíbrio desses grandes corpos na minha vida, que é o corpo, mente, espírito, é essencial, principalmente para esse tema, que é a paz interior. Então eu vejo que cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar do meu espírito, estar em equilíbrio com isso, sabe? Me alimentar de uma forma melhor, cuidar da minha mente, fazer terapia, escrever, né? Eu amo escrever, tem vários cadernos de escrita e não vou parar nunca. Na verdade, no meu futuro, eu penso até em ter um caderno de escrita para que vocês possam comprar. Então, assim, olha isso. Quantas coisas existem baseado naquilo que a gente escolhe ser. Veja só. Isso é muito, muito bom, muito bonito, porque a gente pode, com isso, poder ajudar as outras pessoas e, acima de tudo, evoluir. Porque é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Poder, de alguma forma, transcender, assim, daquilo que a gente precisa. E eu sinto que para essas ferramentas, né, serem possíveis na sua vida, que é algo que eu venho introduzindo e, na verdade, até vivendo mais na minha vida, né, porque eu venho fazendo isso desde 2020, 21, né, durante a pandemia pra cá, que foi quando eu realmente me vi como adulta. Eu vejo que pra gente conseguir fazer essas coisas, claro, você pode começar a fazer agora, eu espero que você comece a fazer, mas para que isso seja possível, eu vou passar algumas sugestões para ajudar vocês nesse processo. A primeira delas, e eu diria a mais importante, é o autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, gente, não dá nem pra gente começar a conversar, de verdade. Então, tire um tempo para refletir sobre seus valores, crenças e metas pessoais.
tá? Compreender quem você é e o que é importante para você ajudará muito você a definir sua identidade e a tomar decisões alinhadas com ela. Eu não tô falando que a gente não pode mudar com o tempo, quem sabe mudar de ideia, mudar de meta, tá tudo bem. A questão não é exatamente descobrir uma identidade fixa e não mudar na vida, mas realmente se buscar entender. Buscar descobrir quem se é ou quem se é naquele momento, porque a gente vive mais leve, mais feliz quando a gente gosta da gente mesmo. E como a gente vai gostar da gente mesmo se a gente não quer conhecer? Ou se a gente não busca conhecer. É igual outra pessoa, é um relacionamento com outra pessoa. Você não vai querer saber sobre a vida dela, não vai querer ouvir ela, não vai querer conversar, não vai querer cuidar. Com você é a mesma coisa. E por que que isso é tão importante? Porque é através do autoconhecimento que você consegue ter esses silêncios, esse cuidado maior com o seu corpo, mente e espírito, praticar mais esses valores de liberdade, de autenticidade, porque tudo isso vem de um autoconhecimento. Que eu gostaria também de fazer um episódio sobre isso. Iremos fazer, tá? Porque aqui eu sou uma enciclopédia. Enciclopédia. Uma enciclopédia. Falei certo? Obrigada. De talentos e assuntos, né, gente? Porque, olha, sinceramente, eu acredito que quanto mais eu estudo sobre as coisas, mais eu quero saber e mais eu quero trazer pra vocês. Então, teremos episódio, tá? Ah, e lembrando, quando eu falo tudo isso pra você entender o que você gosta, pra você, enfim, realmente buscar saber mais sobre você, é pra você conseguir não ser influenciado sempre, tá? Porque muitas vezes quando a gente é influenciado, na verdade a gente não tem opinião própria formada, a gente pega de outras pessoas aquilo que a gente acha certo, mas a gente não sabe, porque a gente não buscou entender, não é um ser curioso. Eu acho que as pessoas mais inteligentes e mais sábias, se assim posso dizer, são pessoas curiosas. Porque elas não pegam uma informação de que você disse só porque elas te acham inteligente e aceitam como verdade. Elas buscam a própria verdade. E, baseado nisso, eu gostaria que existisse um ponto aqui para que vocês consigam viver o processo de paz interior de uma forma leve. E para isso vocês precisam respeitar as opiniões e crenças e valores de outras pessoas. Ou seja, mesmo que sejam diferentes dos seus, né, que você tenha um autoconhecimento muito fodástico e que você goste de tal coisa e que você acha meio nada a ver uma pessoa não gostar de uma certa coisa, você tem que respeitar e reconhecer que a diversidade de pensamento é uma característica natural da sociedade e que todos têm o direito de expressar suas ideias, ou seja, vão existir pessoas que têm ideias diferentes da sua. E tá tudo bem. Você não precisa conviver com essa pessoa, tá? Você não gosta do que ela pensa, você não gosta de como ela age, então você não anda com ela, você não vê ela. Você não precisa jogar hate em ninguém, gente. Você não, sabe, não precisava existir a palavra hater. Mas a sociedade gosta de estar em caos, né? Parece que vocês gostam, né, meus queridos? Vocês não. Vocês que estão falando são pessoas tranquilas do bem. Mas parece que tem uma sociedade que entrou em total alerta de insanidade mental. E é mais fácil julgar o outro, é mais fácil ofender o outro e perder o seu tempo de vida cuidando da vida do outro do que da sua própria. Gente, mas e daí que ele tem uma opinião diferente da sua? O que que isso importa? Ai, meu Deus, porque é um absurdo. É, porque ele não vai deixar de ter a opinião dele. As pessoas não vão deixar de ter a opinião delas. Elas podem mudar, tá? Eu já mudei de opinião em algumas coisas, mas foi ao longo de experiências pessoais e também de muito estudo. Uma pessoa que eu me considero uma pessoa aberta para opiniões e ideias de outras pessoas. Só que nem sempre eu vou mudar aquilo que eu acredito. Porque se eu acredito fielmente, eu só vou mudar, talvez, se você me provar o seu ponto ou se eu estudar a ponto de também achar que realmente faz sentido. Ainda assim, é necessário respeito mútuo. Ou seja, eu te respeito e você me respeita. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você se autoconhece, você começa a ser mais seletivo mesmo. Então, você tira um tempo para refletir sobre você e ao mesmo tempo você vai estar refletindo sobre o mundo. Então, tome cuidado para não ser tão invasivo, né, no sentido assim, de invadir um outro mundo só porque o seu mundo é diferente. E diante desse tópico de ter paz interior em meio à sociedade, uma coisa que eu acredito ser uma das mais importantes na vida seja a comunicação eficaz. Existem várias maneiras de você falar a mesma coisa. Então, aprenda a expressar suas opiniões de forma clara e respeitosa, ouvindo também o que o outro tem a dizer. Na verdade, escutando, né? Porque eu acho que ouvir é uma coisa e escutar é outra. Existir essa comunicação tanto para você poder expressar os seus projetos, viver sua
sua vida, sabe, seu propósito, é necessário também para que as suas relações, sejam elas íntimas ou não, sejam boas e benéficas para ambas as pessoas. Então, comunicação no mundo onde a fala é algo tão importante, se faz necessário para que a gente viva em paz. Então, aprendam, além de ter um autoconhecimento sobre si e a respeitar as outras pessoas, a aprender a se comunicar com elas. Porque no momento em que você abre a sua boca, você mostra para o mundo quem você é. Queiram se apresentar para o mundo da melhor forma que vocês puderem. E aproveitando, já que a gente está falando mais sobre a sociedade em si, né, de como a gente pode viver em paz em relação a ela, eu gostaria de falar para vocês sobre o poder da empatia. Por que que isso é tão importante? Porque se a gente não se coloca no lugar dos outros, a gente nunca vai entender e compreender as outras perspectivas. A empatia, ela permite uma melhor compreensão das diferentes experiências de vida e ajuda a gente a promover o respeito e a compaixão um pelos outros. E até com a gente mesmo. Quanto mais empata a gente consegue também ter empatia e compaixão com a gente mesmo. Então, por mais que eu não concorde, por mais que às vezes eu nem goste tanto de alguma pessoa, eu ainda assim devo, ou pelo menos procuro, entender o porquê que ela age daquela maneira, praticar a empatia do porquê ela fez algo com alguém, ou porquê ela agiu daquela maneira, ou porque ela falou de certa maneira. Claro que a gente tem que conhecer nossos limites, né? Porque ao buscar viver em paz com a sociedade, é importante definir limites saudáveis. Mas o que eu tô falando é sobre praticar a empatia num lugar de entender além daquilo que você pode crer que é possível, que só existe essa alternativa. Porque existem N realidades, existem vários tipos de pessoas, e por mais que você não compreenda, algo pode existir independente da sua compreensão. Afinal, você achar que você sabe tudo, ainda mais sendo uma pessoa jovem, né, vamos dizer. Eu também acredito que tem pessoas mais velhas que se acham sabe tudo, sendo que na verdade parou de buscar coisas novas na vida, buscar desenvolver como pessoa e às vezes sabe menos até que um jovem. Então, assim, procurem ser curiosos, primeiramente, e ser empáticos. Porque é isso que diferencia pessoas que entendem sobre a vida. E como eu disse, sem ultrapassar nossos limites, né? Porque é importante que a gente não comprometa a nossa integridade pessoal ou abandone os nossos valores essenciais para se encaixar em padrões sociais. Então, às vezes é necessário dizer não quando necessário e defender o nosso ponto de vista. Não deixem que eles ultrapassem o seu limite de identidade. Tá? Acredite em você com confiança naquilo que você quer. Não deixe você se apagar para caber em algum lugar, para poder se sentir aceito na sociedade. Queira existir sem a pressão de se fazer ser compreendido, entendeu? Por isso que praticar empatia me ajudou muito. Porque tem pessoas que não vão me compreender. Ainda assim, eu não vou deixar de ser quem eu sou, de ter a minha identidade, de gostar daquilo que eu gosto, mesmo que o outro não compreenda, não aceite, não goste. E isso deveria ser o ponto principal para a gente poder viver em paz. E de modo geral, eu espero que a gente compreenda que viver em paz, né, buscar mais essa paz interior é uma coisa muito individual, mas que em sociedade às vezes a gente tem que ir além do individual para a gente entender como o coletivo trabalha. Então, aprenda sempre sobre as diferenças. Esteja aberto a aprender com aqueles que têm perspectivas diferentes de você. A diversidade de pensamento pode enriquecer a sua visão de mundo e proporcionar oportunidades de crescimento pessoal, assim, de forma gigantesca, tá? Então, sempre queira aprender, observar, analisar, ouvir as pessoas e também contribuir para esse bem comum, né? Para que a gente esteja tranquilos na paz de Deus, sabe? Então, encontre maneiras de contribuir para a sociedade e fazer a diferença de acordo com seus talentos e interesses. A gente sempre pode, de acordo com aquilo que a gente sente no nosso coração, fazer diferença. Buscar ser melhor para o mundo e para a gente mesmo, porque isso é um reflexo, é consequência. E você pode ajudar a fortalecer seu senso de pertencimento e conexão com a sociedade. Então, quais são os lugares que eu quero ir, grupos que eu quero participar, projetos que façam meu coração mover, sabe? Uma coisa de paixão mesmo, assim. E ainda assim, sem perder a nossa própria identidade, porque ela deve ser mantida para a gente poder viver em paz, literalmente livre e ao mesmo tempo juntos, sabe? Eu estou livre, mas eu quero estar junto porque mesmo estando junto, eu ainda me sinto livre. Bom, por fim, eu gostaria que vocês entendessem que para se manter em paz, é necessário algumas coisas que se desenvolvem ao longo do tempo, não uma coisa do dia para a noite. Muitas pessoas que são cronicamente estressadas, ansiosas,
enfim, complexadas, elas demoram mais tempo. Mas, acima de tudo, é possível, em primeiro lugar, e em segundo, é necessário agir diante desse querer. Então, se eu posso dizer algo para finalizar sobre a paz interior que eu sinto, que eu fui buscando ao longo do tempo, é sobre priorizar o autocuidado e o bem-estar emocional. Então, tire tempo para relaxar, praticar seus hobbies, estar com pessoas queridas e cuidar realmente da sua saúde física e mental. Isso ajuda muito a gente a fortalecer nossa identidade e a lidar melhor com os desafios de convivência social, que é aquilo que eu falei, eu me sinto livre, mas ao mesmo tempo eu quero estar junto, e mesmo junto eu não me sinto presa, porque eu decidi me libertar. Entende? É uma coisa que a gente precisa entender. Eu acho que tem coisas na vida que só o tempo também, mas a gente precisa entender que a sociedade, ela nos coloca numa caixa se a gente deixar. E a gente não deve fazer isso com a gente mesmo e nem com os outros. Então seria muito bom se a gente pudesse existir e apenas existir. E lembrando que viver em paz com a sociedade, preservar a própria identidade é um processo contínuo, como eu falei, e único para cada indivíduo. Então a jornada para alcançar esse equilíbrio requer autenticidade, respeito e compreensão. E isso também vem de você. E eu gostaria que vocês entendessem que estar em paz é muito além de não ter problemas, como eu falei, e sim saber como resolvê-los, ainda mesmo que no caos. E eu gostaria de falar para vocês uma frase que eu concluí baseado naquilo que eu acredito ser a paz para mim. Claro que pode mudar, enfim, mas eu achei um pouco inspiracional. Eu gostaria de recitar aqui para vocês. A paz é um lugar dentro de mim que não depende das circunstâncias, mas da forma como eu escolho estar presente. Ela não depende do mundo, ela nasce quando eu sou fiel à minha essência. E eu quero que você também escolha sua paz. Todos os dias. Não é lindo? Ai, meu Deus, que alma linda, né, Brasil? E se tudo que eu disse até agora fez algum sentido pra você, por favor, siga o Dona de Si aqui, também avalie com 5 estrelas ou as estrelas que você achar que ele merece. Te convido a conhecer as minhas redes sociais. Tô com os meus canais, tanto o canal do podcast, @Dona de Si Podcast, você encontra no YouTube como Dona de Si, meu canal de vlogs, Tainan Brandão, que é o meu nome, @TaiBrandR, também tô no Insta, @TaiBrandR, o D é mudo, tá? TaiBrandR. E no TikTok, TaiBrandRR. E além disso, eu peço que você compartilhe esse episódio para ajudar o pod a chegar em mais e mais pessoas e também a subir aqui nas paradas do Spotify Brasil. Gostaria que você mandasse realmente para uma pessoa que você acha que merece ouvir essa mensagem de paz, para que a gente se mantenha mais em paz, para que a gente se mantenha mais vivos com a tranquilidade no nosso coração, que viver em paz exige sim, mas que vale muito a pena. Então, por favor, compartilhe. Não esquece também de dar um joinha aqui no YouTube, tá? E agora, para os maravilhosos, lindos e lindas que ficam até o final, vamos pro ponto baixo e o ponto alto da semana? Gente, eu tenho muito ponto alto dessa semana, vocês não estão entendendo. Eu não sei nem o que eu falo primeiro, porque eu tô muito empolgada. Mas eu acho que o mais, assim, é que. Ah, vocês vão ver muitas coisas no vlog. Tá tudo no forninho, gente. Eu tô muito animada com essa nova temporada, assim, da minha vida. E tô feliz que vocês também estão acompanhando por lá. Porque parece que, nossa, updates real, né? Tanto no vlog como no podcast. Menina, como eu sou exemplar, né? Eu posso dizer que o meu ponto alto da semana foi ter comprado um quadro que eu tô louca pra colocar na minha parede, pra combinar já com a minha estética aqui, com o meu planner, com o meu copinho. Ai, gente, vocês vão amar. Eu postei tudo no vlog pra vocês. E eu quero pregar ele aqui, bem aqui. E ele é tão lindo, ele é um verde, sabe? É um riacho. Sem muita coisa, assim, de fato, mas é um lugar, tipo assim, I believe I can fly. Tipo assim, sabe? Uma coisa muito um campo. Eu adoro verde, né, gente? Eu gosto muito dessa sensação de paz, assim, né? Já falando nesse episódio, eu tô combinando com a paz, assim, ultimamente. Eu tô sentindo. E, nossa, eu amei. A gente foi num. Eu e uma amiga, digamos assim, né? Porque eu conheci ela recentemente. A gente foi num. Tipo um brechó da cidade. É um lugar de antiguidades, posso assim dizer. E, cara, foi muito legal todo dia. Mas eu amei esse quadro. E na hora que eu vi, eu falei, cara, eu vou ter que levar. Vou ter que levar. E eu tô numa era da minha vida que eu sinto que eu tô a fim de decorar mais a minha casa com a minha cara. Porque a gente se mudou faz um ano, né? Já faz um ano, gente. Quando eu falo isso, eu fico, não, não é possível. E assim,
Agora eu sinto que tá na fase da decoração. E aí eu quero decorar mais com a minha carinha, buscando descobrir mais sobre mim. E eu acho que isso é muito legal. Vocês podem fazer isso pra vocês também. O que que tem a sua cara? Porque às vezes a gente compra tanta besteira, às vezes a gente compra tanta comida, em vez de comprar coisas que vão ficando com a gente, sabe? Uma roupa, um quadro. Eu acho que a gente deveria dar mais atenção a essas pequenas compras que são as compras que ficam na nossa vida, porque eu acho que isso faz diferença. Bom, foi esse meu ponto alto da semana. E o meu ponto baixo da semana, gente, vocês não vão acreditar. Eu, assim, viajo para meus pais e também para minha sogra com uma frequência alta, digamos assim. Mas a gente tá tentando viajar só quando realmente dá, né, pra gente poder viver também a rotina aqui. Mas esse final de semana é aniversário da minha mãe e eu estou indo pra lá. E esse também é um ponto alto da semana. Eu já falei pra vocês, tem muito ponto alto essa semana. Mas o ponto baixo é porque convidaram eu e o Gabriel pra gente ir numa noite de jogos aqui no prédio. E também vai ter no condomínio uma noitada da pizza, ou seja, vai ter pizzas assim para todos aqui do apartamento, que pode ir lá e comprar, enfim. Então acho que seria um evento bem legal, né, que a gente foi convidado a participar, mas a gente não vai daqui porque a gente vai viajar para ver minha mãe. Então eu posso dizer com pesar que esse é o ponto baixo da minha semana, porque eu gostaria de ser duas para poder ir nos dois lugares. Mas a gente não pode, né? Então vamos deixar para uma próxima pra gente poder fazer alguma coisa parecida, apesar que eu acho que não sei se vai ter, pelo menos não por agora, de novo um evento de noite de pizza aqui no meu prédio, mas é a vida, né, gente? Tem que lidar que, assim, foi um ponto baixo bem de Patrícia agora? Foi, mas tenho que reclamar do meu ponto baixo. Mas, de modo geral, gente, tô muito feliz porque só coisa boa que tá acontecendo. Coisas assim que eu tô sentindo uma leve vibe de final do ano. Mas eu não vou surtar antes da hora, assim, no caso assim, vou viver com a minha paz interior, tem muita coisa ainda pra rolar, mas tô feliz com essas coisas, com esses encontros assim, com pessoas diferentes, momentos diferentes, lugares diferentes, tendo que recusar alguns convites em prol de outros. Ai, que ponto baixo, né, gente? Oh, Deus. Ah, e também ativem o sininho de notificações aqui, tá? Que vocês vão receber toda quinta-feira o meu episódio pra vocês, tá, meus jovens? Pra você não esquecer de me ouvir aqui. Enfim, falo com vocês na quinta que vem e até a próxima conversa, tá bom?